Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou seu professor do INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Meus amados, como nós havíamos dito na aula anterior, eu quero dar continuidade à nossa aula passada, que nós estávamos falando sobre Septuaginta, sobre livros apócrifos e sobre o cânon alexandrino. Este período, como eu havia dito na aula passada, foi um período de uma larga produção de escritos tidos como sagrados. O cânon já havia sido fechado, então todos os escritos aqui produzidos não tinham mais a chancela divina, não eram mais reconhecidos como escritos inspirados por Deus, pois o último livro inspirado, cronologicamente, como temos a nossa Bíblia, seria o livro de Malaquias, e nós já estamos no período interbíblico. Então, neste período interbíblico, que são 400 anos de silêncio profético, que vai do intervalo do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento Bíblico, até o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento Bíblico. Então, esse período são 400 anos de muita atividade. É um período de silêncio profético, mas historicamente é um período muito rico, muito denso de informações, e conhecer o período intertestamentário certamente irá agregar muito à sua cultura e irá preparar a sua compreensão para que quando chegar o Novo Testamento Bíblico você vai entender como é que o mundo pensa, como é que o mundo funciona neste período. Nós vamos falar de período interbíblico, acredito que na próxima disciplina, quando nós falarmos de introdução ao Antigo Testamento Bíblico, eu acredito que a gente fale um pouco também sobre período interbíblico. Então, dada a alta produção de textos, de escritos nesse período, escritos estes que nós protestantes chamamos de escritos apócrifos e pseudoepígrafos. Os católicos irão denominar a esses escritos de deuterocanônicos, né? Então há uma distinção aí entre a nomenclatura em que os protestantes dão, né, e os católicos e a definição que os católicos dão. Há uma divergência aí. Neste período é extremamente importante nós sabermos que vai surgir alguns termos e a gente precisa entender e saber trabalhá-los. Eu quero mostrar para vocês aí na tela do seu computador pelo menos 3 termos que surgem nesse período que é extremamente importante você entendê-los e, por que não dizer, dominá-los. Vamos lá? Distinção dos termos. É importante você saber nesse período o que vem a ser livros canônicos. Os livros canônicos trata-se do seleto grupo dos livros inspirados presentes nos chamados cânon judaico e cânon protestante. Em rápidas palavras, livros canônicos são todos os 66 livros presentes no cânon protestante em que nós temos na nossa Bíblia Sagrada. São os livros tidos como inspirados, tidos como palavra de Deus. Estes são chamados de livros canônicos, passados por um rigoroso processo de averiguação, análise, teste, provas, e foram de fato os livros aceitos pela comunidade judaica no Concílio de Jâmia, no ano 90 da presente era, e no ano 397 no Concílio de Cartago, onde foi fechado o cânon do Novo Testamento Bíblico. Então, o cânon do Antigo Testamento foi fechado no Concílio de Jâmia no ano 90 e o cânon do Novo Testamento foi fechado no Concílio de Cartago no ano 397, finalzinho do quarto século. Livros apócrifos. Trata-se de uma classe de escritos, cerca de 15 livros, que surge no período intertestamentário, presentes em sua totalidade no conhecido cânon ortodoxo grego, e parcialmente, isto é, exatos 7 livros encontrados no cânon católico romano. Queridos, os livros apócrifos, tido por nós como apócrifos, são basicamente em números de 15. É bem verdade que não são os únicos escritos existentes. Havia uma larga quantidade de materiais escritos. Todavia, os livros apócrifos que nós entendemos ser apócrifos são em números de 15.
Esses 15 livros, eles continuam, sempre estiveram presentes no cânon da Igreja ortodoxa grega, que fica mais na parte oriental. No período da divisão entre o catolicismo de Roma e o catolicismo grego, diante desta grande cisão dentro do catolicismo, por que não dizer dentro do cristianismo, uma parte da igreja que fica mais situada na parte oriental, próximo à região da Grécia, eles têm um cânon diferenciado. E a igreja católica romana, mais representando mais a região do ocidente, fica com um outro cânon. O cânon da igreja ortodoxa grega tem pelo menos 15 livros. No cânon católico, eles não aceitam esses 15 livros. São apenas 7 livros apócrifos e mais 4 adições de livros tidos por nós como livros inspirados. Isso você vai ter de uma forma muito detalhada na sua apostila, eu não quero postergar esse assunto. É importante você entender que sejam o cânon ortodoxo grego ou cânon católico, possuem livros denominados por nós, protestantes, evangélicos, como livros apócrifos, porque foram livros produzidos em um período onde já havia cessado o estilo, a expressão profética, a inspiração divina já havia cessado nesse período. Portanto, nós entendemos que toda produção nesse período pode ter um rico teor histórico, todavia, eles não podem receber chancela de livro divinamente autorizado. A esses livros nós denominamos livros apócrifos. Existem também os chamados livros deuterocanônicos, comumente chamado pelos católicos eruditos de segundo cânon, e trata-se dos 7 livros presentes no cânon católico. Meus amados, o que a gente precisa entender é que a tradução, a Septuaginta, no período da tradução da Septuaginta, com o passar do tempo, foram inseridos outros livros dentro do cânon e que deixou esse cânon um pouquinho mais longo. Por isso que alguns eruditos chamam de cânon curto, quando se refere ao cânon palestinense, ao cânon dos judeus, aquele mais ortodoxo, aquele que é fechado com 22 livros, aquele que fecha no último livro do Antigo Testamento Bíblico, que é o livro de Malaquias. E aqui neste período surge um cânon mais longo, porque do terceiro século até o primeiro século, isso é um espaço de tempo de pelo menos 200 anos. Então nesse período foi produzido, foi desenvolvido, foi nesse período que surgiu o chamado cânon alexandrino. Por que alexandrino? Porque ele é desenvolvido em Alexandria, a então capital do Egito. Ele não é desenvolvido em Jerusalém, ele não é desenvolvido na região da Palestina. Ele é desenvolvido nesta região de Alexandria, portanto recebe o nome de cânon alexandrino. Este cânon alexandrino trazia os apócrifos. Eles, no momento da tradução, os judeus, eles também traduzem muitos livros apócrifos, como o livro de 1ª e 2ª Macabeus, livro de Eclesiásticos, Sabedoria, o livro Tobias, Judite. Então todos esses livros são inseridos no chamado cânon alexandrino. É importante dizer aqui que a Septuaginta ela tem 2 fases. A primeira fase da Septuaginta é a tradução apenas do Pentateuco. Lembra que eu havia dito? Por isso que é importante nós distinguirmos o que é Septuaginta e o que é o cânon alexandrino. A Septuaginta, ou a famosa tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, foram apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Toda a gama de livros que nós temos neste período da Septuaginta, nós denominamos de cânon alexandrino. Septuaginta,
tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, apenas a Torá, ou os 5 primeiros livros, ou o Pentateuco comumente conhecido. Cânon alexandrino tinha os 5 livros da Torá, do Pentateuco, mais diversos livros, tanto os livros restantes que estavam presentes no cânon judaico, como mais livros denominados por nós de livros apócrifos. Então, o cânon alexandrino ele é um cânon mais longo, ele é um cânon mais robusto, tá? E o que vinha a ser os livros deuterocanônicos? Os deuterocanônicos são os livros aceitos pelo cânon católico e que por nós é chamados de apócrifos, mas eles chamam de deuterocanônicos, significa um segundo cânon ou um cânon inferior. Na verdade, esses livros sempre estiveram na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver que 2 importantíssimas traduções, elas saem da Septuaginta, que é a Vetus Latina, no ano 170, e a chamada Vulgata Latina de Jerônimo. A gente vai entender que nessas 2 importantíssimas traduções, que é da onde emana a tradução de João Ferreira de Almeida, que é aquela tradução que nós comumente temos hoje em nossa Bíblia Sagrada. Então, a tradução de João Ferreira de Almeida, ela vem da tradução de Jerônimo, que vem da Vetus Latina e que, consequentemente, vem lá da Septuaginta. Então, percebe, da Septuaginta para cá, começam a surgir importantíssimas traduções. É importante você saber que até um presente período da história, os livros canônicos, os livros apócrifos, eles estavam presentes nas Bíblias protestantes. Por exemplo, a Bíblia do Príncipe James, ou a Bíblia de King James, ela até 1611, ela trazia os livros apócrifos, não como canônicos, mas entre o Antigo e o Novo Testamento, naquelas folhas brancas que nós temos, naquele intervalo de páginas, estavam agrupados livros apócrifos, que era dito comumente por todos que não eram livros sagrados, mas eram livros que poderiam ser lidos, que poderiam ser averiguados, analisados com fins de estudo e de informação histórica. Até 1611, na Bíblia protestante de King James, se tinha os livros apócrifos como fonte de informação histórica, nunca como fonte de autoridade divina. A partir de 1611, esses escritos foram retirados porque estava gerando uma confusão e um desconforto no interior da igreja protestante. Então, esses livros que foram inseridos no cânon católico, eles foram inseridos como que uma contra-argumentação à Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que se dá em 1517, que tem como o grande promotor desse momento histórico da igreja, Martinho Lutero, em 1517 estoura a Reforma Protestante. 2 anos depois, então, surge o que nós conhecemos como Contra-Reforma. A Igreja Católica não aceita os ditames da Reforma e ela se opõe ferrenhamente contra a Reforma Protestante. No ano de 1546, no Concílio de Trento, ela então insere os livros que não eram tidos como sagrados até o momento. Todos os livros apócrifos estavam presentes na Bíblia, como uma Bíblia no total, que até o presente momento não se tinha distinção entre Bíblia protestante e Bíblia católica. E é nesse momento, após a Reforma Protestante em 1546, como um revide à Reforma Protestante, no Concílio de Trento, foi aceito, foi introduzido 7 livros apócrifos que nós conhecemos. Na Bíblia Jerusalém existem esses livros, se você quiser consultar, livro de Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus. Então todos esses livros estão presentes, são os livros apócrifos, mais os acréscimos contidos no livro de Daniel e no livro de Esther. O livro de Daniel, na Bíblia Católica, vai até o capítulo de número 14, e tem alguns acréscimos também no livro de Esther. Então, esses livros só foram colocados lá como um revide ao evento conhecido como Reforma Protestante. Dizem que no momento
da aceitação desses livros, foi feita uma convenção, um sínodo, onde havia um mal-estar entre duas escolas extremamente importantes, os franciscanos e os dominicanos. Eles se estranhavam entre si, não havia um consentimento harmônico sobre a aceitação desses livros, e segundo um padre muito influente da época, ele vai dizer que o ambiente foi pouco amistoso, foi de pouca cordialidade. Dos quase 50 presentes, 40 se agarraram um ao outro, e segundo o registro histórico deste influente padre católico, uns aos outros se agarravam, um agarrava-se na barba do outro, e houve uma grande luta corporal para que fossem aceitos os chamados livros canônicos, que por nós são conhecidos como livros apócrifos e que por eles são chamados deuterocanônicos. Então se percebe que foi nesse ambiente extremamente espiritual e que foi inseridos lá os chamados por nós de livros apócrifos e denominado pelos católicos de deuterocanônicos. Para fechar, uma outra classe de livros são chamados livros pseudo-epígrafos. Esses livros, trata-se de um grupo de livros considerado pelos principais representantes judaico-cristãos como falsos, não inspirados, de conteúdo questionável e de autoria duvidosa. Esses livros que estão presentes aqui, de fato, eles não são aceitos por nenhum grupo representativo. Os chamados pseudoepígrafos são aqueles livros em que se questiona muito a sua autoria e muito o seu propósito. Eram livros escritos por pessoas de pouca influência, mas que tinham uma tese discordante de um determinado autor ou de uma determinada representatividade apostólica. Então ele, tentando contradizer esse apóstolo, gerar uma dúvida, uma confusão, ele escrevia algo que iria em discordância com o que aquele apóstolo, por exemplo, Paulo, havia escrito aos Gálatas. Ele escrevia uma carta também aos Gálatas, se autodenominando Paulo, mas não era Paulo que tinha sido escrito, era um grupo que tinha outros interesses, outras posições teológicas, e queriam firmar suas posições teológicas, dizendo ser seus escritos de autoria de Paulo, autoria de Pedro, ou de uma autoridade apostólica, ou de uma autoridade representativa escriturística, seja do Antigo ou do Novo Testamento bíblico. Então esses livros eram livros falsos que tinham a intenção de enganar, trazer confusão ao seio da comunidade, seja ela judaica ou cristã. E essa série de livros pseudoepígrafos gerou um grande desconforto e, aliás, foi um dos pontos que fomentou então a necessidade em ter um cânon fechado, em se fechar o cânon, seja do Antigo ou do Novo Testamento bíblico. Foi justamente esse ambiente de discórdia, de livros falsos, de disseminação de falsa doutrina, de conceitos filosóficos misturado com o cristianismo. Foi justamente essa confusão literária que fomentou a então necessidade de termos um cânon fechado, com livros divinamente inspirados que servissem de regra e de fé para o nosso crescimento. Amados, só para fechar aqui, prometo ser muito breve. A gente vai ver no Novo Testamento bíblico algumas citações, isso acontece no Antigo Testamento bíblico também. Há uma citação de livros não canônicos, por exemplo, o livro da guerra, o livro de Números fala sobre o livro da guerra, e outras passagens do Antigo Testamento citam outros autores ou outras literaturas que não eram literaturas comumente aceitas como canônicas, mas eram verdades aceitas por toda a comunidade e por isso eram citados. No Novo Testamento isso também vai acontecer. Eu quero redobrar aqui a minha atenção e gostaria também de dizer a vocês, o fato desse livro ser citado no Novo Testamento bíblico, um livro apócrifo ou um pensamento de um não cristão, isso não legitima aquele livro apócrifo como um livro sagrado. Vocês querem um exemplo? O exemplo mais comumente aceito no Novo Testamento é a citação que Judas faz a respeito de um livro apócrifo de 1 Enoque. Ele cita, me parece, no primeiro capítulo, versículo 14, versículo 15 e 16, a respeito de uma citação que está contida no livro apócrifo, conhecido como o livro de 1 Enoque. O livro de 1 Enoque não é nem um livro que consta no cânon católico, só para vocês verem como é um cânon distante.
Nem no cânon católico esse livro está presente. O que eu quero dizer com isso é que esta mera citação não dá autoridade, não dá crédito divino para que esse livro seja aceito como livro sagrado. É importante dizer que toda verdade é verdade de Deus, independentemente onde ela se encontra. Então, esse é o conceito primaz dos escritores do Antigo e do Novo Testamento Bíblico. Era muito comum eles citarem costumes da Mishnah judaica, costumes dos Targums judaicos, costume das Midrash. Era muito comum Midrash, Targum, Talmud, são literaturas presentes no período dos apóstolos, muito presente também no período dos escritores do Antigo Testamento Bíblico. Em algum momento eles citam, mas de forma alguma eles querem darem autoridade ou selo de autenticidade a esses escritos. Você quer ver um exemplo? Eu fecho aqui, são as citações que Paulo faz. Paulo faz pelo menos 3 citações importantíssimas, citando poetas pagãos dentro do texto sagrado. Vamos conferir? Confere aí na tela do seu computador. Citações de literatura não canônicas no Novo Testamento. Percebe? Pois esse aqui é um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, em que Paulo vai dizer: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Percebe que essa citação presente no livro de Atos dos Apóstolos é nada mais nada menos que uma citação da obra Crética, do poeta Epimênides, que viveu em 600 anos antes de Cristo, que era natural da cidade de Knossos, em Creta. Era conhecido por suas predições e sabedoria. Escreveu oráculos e poema de cunho mitológico e teológico. Confere aí também. Nesse mesmo texto, o autor ainda vai citar, Paulo ainda vai citar diante desse auditório ateniense: porque dele também somos geração. Essa simples frase bonita, uma frase poética, de cunho teológico, é uma citação das obras de Cleanto, de Arato e de Arato, as quais possuíam similaridade extrema a que aqui vemos invocada. Cleanto, o filósofo estoico grego, ele viveu em 331 a 233 antes de Cristo. Cito também, para endossar ainda mais o nosso exemplo, o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, onde diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Essa é uma citação que Paulo extrai da comédia grega de Menandro, da obra Thaís. Menandro, que viveu em 300 anos antes de Cristo, cujos escritos os coríntios conheciam muito bem, foi um autor pagão cujas citações circulavam verbalmente entre muitos. Para fechar, Tito, capítulo 1, verso 12, onde Tito vai dizer: foi mesmo dentre eles, onde Paulo vai dizer a Tito, foi mesmo dentre eles, seu próprio profeta, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Quem citou isso aqui foi Epimênides. É mais uma citação desse poeta pagão, que também faz uma citação no livro histórico de Atos dos Apóstolos. Este poeta pagão, que era conhecido por suas predições e sabedoria, escreveu oráculos e poemas de cunho mitológico e de cunho teológico. Meus amados irmãos, esse aqui é um exemplo de citações de literaturas não canônicas por autores canônicos e por autores inspirados. O que eu quero dizer aqui, para fechar o nosso argumento, é que a mera citação desses poetas pagãos ou de livros apócrifos não dá legitimidade para que venhamos a entender e a tê-los como livros sagrados. Na nossa apostila tem um vasto material de minúcias e de informações. Por que os apócrifos não foram aceitos no cânon sagrado? Quais são os livros apócrifos? Quais são os livros presentes no cânon da Igreja Ortodoxa Grega, que é o cânon mais longo que nós temos? Todas essas informações estão na nossa apostila. Convido você a ir até lá, leia a sua apostila, para você estar aprofundado, crescer ainda mais nesse tão dileto assunto. Meus amados,
Por enquanto é só, fiquemos por aqui. Não se esqueça, INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.